Tu falou dessa relação com... Como é que é o nome do rapaz que te deu a prancha? Do Alex Souto. Aí daí tu começou a... Depois que tu ganhou a prancha, tu começou a... Vocês começaram a correr atrás de uma aula e tal. De uma escolinha. De uma escolinha. Foi difícil? Como é que foi isso? Porque não é só da gente querer mostrar... Na verdade, a gente tem a obrigação aqui de mostrar pra galera que tem algum tipo de deficiência que é possível. E talvez pra você não tinha essa referência. Uhum. Então hoje tu entende que tu é referência pra uma... Sim, graças a Deus. Pra uma galera. Como é que foi isso? E complementando a pergunta, não só no esporte, na escola, como é que foi esse início assim que tu entendeu assim, cara, agora eu tô na escola, tô na aula de surf, como é que foi isso tudo? Cara, então, na verdade, vamos lá, desde que eu nasci, minha mãe sempre me mostrou os vídeos de um palestrante chamado Nick, que ele não tem os bracinhos, as pernas, o cara é brabo. Brabo. Assim, pô, hoje é um dos caras que eu mais admiro, só que quando eu era muito pequenininha, era muito cabeça dura. Só que por um lado isso foi bom, porque, ela mostrava, eu falava, não quero ver, porque eu dizia que eu não queria me inspirar em ninguém, eu queria me inspirar em mim mesmo. Só que na cabeça de criança, era o que eu tava querendo dizer com aquilo? Que assim, cara, eu não queria ser o tipo da pessoa que assim, como é que eu posso dizer? Que eu olho só pra... Porque geralmente as pessoas que eu via que diziam que se inspiravam nas outras, só assistiam os vídeos e não faziam nada por elas, sabe? Assistiam os vídeos e não tomavam uma decisão. Assistiam as palestras, se comoviam, ai que bonitinho, mas não tomavam uma decisão pra mudar a vida delas. E eu falava, cara, eu não quero ser esse tipo de pessoa espectadora, eu quero ser o tipo de pessoa que vai estar como o Nick está, entendeu? Querendo ou não, já me inspirava nele. Não quero ser coadjuvante. Na verdade, Sim. você estava pensando um pouco lá na frente, né? Sim, eu sempre pensei muito no meu futuro, muito lá na frente. E eu falava, cara, eu quero ser, a estrela, sabe? Eu quero estar lá. Então eu falava, se eu tenho a capacidade de ser esse tipo de pessoa, por que me inspirar numa história de outra pessoa? Se Deus fez ele com as características dele e colocou no lugar que é pra ele estar, eu sei que eu tenho o meu lugar. Então eu vou me inspirar em mim. Porque eu creio que um dia eu vou estar lá. Entendeu? Uau. E foi esse pensamento. Então, tipo assim, eu nunca, ainda mais pela criação dos meus pais, eu nunca cheguei ao ponto de chegar e duvidar de alguma coisa. Tipo, de chegar, não, eu acho que eu não posso fazer isso. Eu era o cara totalmente ao contrário. Por mais que fosse impossível para qualquer ser humano, eu falava, não, eu quero, eu vou, eu posso. Entendeu? E eu fui pensando muito nisso. E, respondendo a pergunta se foi difícil achar a escolinha de surf, foi extremamente difícil. Extremamente, porque, como você mesmo disse, não tinha referência, não tinha... o surf adaptado não era conhecido, não tinha muitos atletas. Tanto que nesse ano que eu comecei a surfar, foi o ano que teve o primeiro campeonato mundial, inclusive, que eu participei. Mas pra achar a escolinha, eu e minha mãe, a gente rodou desde o início da barra até o posto 12 do recreio. Cara, sem brincadeira, todas as escolinhas disseram não, menos duas. Comecei ali nas duas, fui equilibrando quando não tinha em uma, eu ia na outra. E treinando. Faltando 6 meses pro campeonato, eu fui convidado pro Mundial. Na verdade, não convidado pela minha mãe. Porque eu fiquei... eu fui convidado, ela já não sei. Porque, tipo assim, ela ficou sabendo do campeonato, faltando 6 meses pra ir. E aí ela me inscreveu, né? Aí ela chegou e falou assim pra mim, 6 meses de experiência. Eu não sabia surfar direito. Ela, Davi, vai ter um campeonato na Califórnia, assim, assado. Tu quer ir? Quero. A gente não tinha dinheiro pra passagem, pra hospedagem, pra alimentação. Nada mesmo. Cara, em hipótese alguma. A gente não sabia... E nem estava tão confiante pra surfar, né? Com um campeonato. Só 6 meses? Cara, eu vou te falar. Tava? Eu ainda achava que ia ganhar. Muito bom. Mas não conhecia ninguém, não tinha base pra saber como é que eles eram. Então, entendi. cara e coragem, entendeu? É fé mesmo. E aí, minha mãe chegou, cara, tu quer ir? Eu quero, sem saber falar inglês, sem nada. Aí até meu pai mesmo chegou, cara, tu é doida, como é que tu vai pra outro país assim, que é isso? Não, a gente vai conseguir, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Minha mãe sempre foi alguém que teve muita fé em Deus, porque desde quando eu tava na barriga dela, Deus havia falado com ela dos planos que ele tinha pra mim, dos propósitos, e cara,
tá sendo tão lindo experimentar disso e ver. Enfim. E aí, acabou. Enfim, não, pode falar, cara. Pode falar, Fica em paz. Pode falar. Não se fica, você ó, quiser. deixa eu te falar uma coisa. Não fica com receio de cortar uma coisa ou outra, não. Que, a não ser que tu tenha hora pra ir. A gente tá à vontade. Nada. Ainda mais se for sobre ele, Aí pode falar tudo. pode ficar à vontade. Vamos lá, Baçu, então. Então vamos. Agora você vai ver. Até o cadeirante vai andar. Sacanagem. Muito bom. Não, mas falando sério. E aí, cara, tipo, na real, essa questão da história da minha mãe, que quando eu tava na barriga dela, Deus havia dito que ele tinha um propósito muito grande pra mim. A palavra que ela sempre usou foi propósito grande, mas de que eu iria ser usado pra falar do nome dele pra o mundo inteiro, que ia ser conhecido mundialmente por isso. Já é. E aí, beleza, né? Eu escuto isso desde meus 10 anos de idade, 9 anos de idade, antes de começar a surfar, antes de tudo. Até o meu nascimento mesmo foi uma coisa assim... Milagre. Um milagre, com certeza, porque tinha gente da minha família, pra você ter ideia, que até os médicos mesmo falavam pra minha mãe abortar. Tipo, teve um médico que chegou com um livro. Então tua mãe já sabia, no momento, quando ela estava grávida, ela já sabia que tu teria algum tipo de deficiência. Sim. Teve... E aí ela fez ultrassonografia e tipo, comprovou lá, ela descobriu. Aí veio um médico com um livro, chegou assim pra ela, ó, livro de criança com cérebro aberto, coração aberto, falou assim, se a partir de agora, se você tiver esse filho, sua vida, tipo, você vai perder sua vida, sabe? Teu filho pode nascer, pode morrer, pode durar 5 dias, graças a Deus hoje eu tenho 17 anos, e assim, saudável pra caraca, tá maluco? Uhum. E aí, cara, assim, creio que isso tenha sido um choque imenso pra minha mãe. Pô, imagina, cara, sabe? Você grávida, com um bebê na barriga, e tinha gente da minha família falando pra minha mãe abortar. Imagina a cabeça dela, né, cara? Sim. E, cara, eu costumo dizer... Só uma pergunta. A promessa ela recebeu quando? A promessa ela recebeu... Antes da notícia do médico ou depois? Isso é com o varão ali. Depois? Depois. Depois. E foi ele quem falou com ela ou ela recebeu a promessa de alguém? Ela recebeu de Deus. De Deus. Ela me disse que recebeu de Deus. Que Deus havia já confirmado no coração dela. E também teve pessoas que falaram depois... Que confirmou, né? Sim, Testificou. Sim, e cara, assim, hoje eu experimento disso, pô, hoje eu sou palestrante, hoje eu sou pregador da palavra de Deus. Todo lugar que eu vou, nesse último mundial, falei de Jesus. Cara. E assim, dividiu minha família, né? Pessoas falando pra abortar, pessoas apoiando minha mãe a me terem, minha irmã querendo muito que eu nascesse, enfim, me teve, graças a Deus. E assim... Até essa viagem da Califórnia mesmo foi um testemunho. Porque sem nada, Deus colocou as pessoas certas, a gente foi e lá o nome de Deus foi glorificado de qualquer maneira. Eu fui com 3 meses... eu soube do campeonato. Falei errado. Soube do campeonato com 3 meses de experiência e fui com 6 pro Mundial. Tá. Entendeu? Aí eu já tinha 6 meses de surf, pô, metade do ano, tá bom, né? Pro Mundial. Aí cheguei lá, fui vice-campeão mundial. Pela honra e glória do Senhor Jesus. Mas, pô, diabo é sujo, viu? Porque quando eu tava no campeonato, na última bateria, me aparece um leão marinho gigante. Pô, no Brasil, cara. Leão marinho? Leão marinho. Eu fiquei cheio de medo. Eu queria sair da água. Aí, é aquilo, né? A Bíblia diz que Deus usou até uma mula pra falar. No campeonato foi bem parecido que eu saí... Não, mula não tinha medo de mula não, irmão. Mas, tipo assim, no campeonato foi bem parecido. Que eu tava saindo da água, veio um cara do Brasil, já tava doidaço, com um copo de cerveja na mão. Eu saindo da água, ele entrou na água, não volta lá, não sei o que, tem que ganhar pra gente. Doido, quase caindo. Aí, Deus usou o maluco, cara. Me deu força, voltei, aí eu tava em último, passei pra vice. Segundo ano, fui... Só pra frisar, quantos eram? Quantos estavam concorrendo? Competindo. 16 países. 16 Você países. estava em último, você chegou em segundo, é isso? Isso. Após o que o cara passou pra Tava você. saindo. Não, calma, você tá falando da bateria? Não, ele tava de tudo. Tava em terceiro, no caso, né? Isso, eu tava em Ah, tá. terceiro. Entendeu? Aí eu passei pra segundo. E... Não, acho que quarto. Final teve 4. Tava em 4º lugar, passei pra segundo. E aí, primeiro ano fui vice, segundo fui campeão. E depois, graças a Deus, não parei de ganhar. Mas, cara, ao longo disso tudo, eu pude perceber que o mais valioso o melhor desses presentes
foi com 15 anos de idade quando eu conheci Jesus, quando ele entrou na minha vida, de verdade. Porque antes eu era aquela pessoa que se contentava só com ter a fé, que se contentava só com dizer que acredita em Jesus, mas eu nunca parei para viver para Cristo, eu vivia para mim. Tanto que eu envergonhava o Espírito Santo e entristecia ele em todos os momentos. Mas hoje eu tenho a honra de dizer, cara, eu vivo para Cristo e assim, sinceramente eu nunca achei que minha vida fosse mudar tanto para melhor. Nossa, Muito bom. sensacional.